Padre Sérgio Paulo, pároco desta comunidade paroquial, Santa Maria Moretti, Reverendo Sr. Padre João, assistente eclesiástico para os catequistas na livraria, sim? Na livraria, Padre Juan, é isso, Padre Juan. Caros sacerdotes, servidores neste território da livraria, querido diácono, reverendas madres, caros coordenadores de catequese nas diferentes estruturas pastorais, paróquias da nossa livraria, amados catequistas, nos encontramos aqui neste domingo para estarmos juntos como catequistas. Hoje é domingo. Na estrutura litúrgica organizativa, o nono domingo do tempo comum. Logo depois de termos celebrado solenemente as festividades da Páscoa da Ressurreição, agora estamos no tempo livre, chamado comum. De qualquer das formas, continua no centro a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é mesmo neste começo do tempo comum que nos deparamos com duas ou três grandes solenidades com a figura de Jesus, de alguma maneira, no meio. Hoje, a solenidade da Santíssima Trindade. Na próxima quinta-feira, a solenidade do corpo e sangue de Cristo, cuja manifestação de fé entre nós nesta igreja particular acontece no domingo, dia 11. É também neste tempo comum, tempo livre, que celebramos a grande festa do Sagrado Coração de Jesus. E é mesmo neste mês de junho. E então, hoje, também nos encontramos aqui para além de outras manifestações, outras atitudes de formação e revitalização da fé, olharmos para o nosso padroeiro como catequistas em Angola. Ontem, dia 3 de julho, a Igreja Católica nos apresentou a figura de São Carlos Luanga e seus companheiros, primeiros mártires da África Negra canonizados. São Carlos Luanga, depois todos os outros, mais de 20 na companhia. Já vos disse no princípio da missa que estou ali, São José de Caça, outro mártir do mesmo grupo. Esses mártires de Uganda podem, e com toda certeza, dizem-nos algo, não só em Kampala ou Uganda, não só para os catequistas, como padroeiro ou padroeiros, mas como santos que deram sinal, e este sinal é testemunho para quem ouviu falar de Deus, fez a experiência dele pela palavra, fez a experiência do enviado dele, nosso Senhor Jesus Cristo, e até hoje continua a seguir como discípulo, como catequista. Portanto, os mártires dizem-nos alguma coisa nesta dinâmica de cristãos e cristãos. Então, a maneira do nosso padroeiro, ou nossos padroeiros, se considerarmos os seus companheiros, nós queremos reatualizar não só as suas virtudes como santos mártires, mas aquilo que a Igreja recomenda para quem assume livremente
educar os outros na mesma fé que os santos mártires viveram. Então, hoje, a festa, a solenidade da Santíssima Trindade, como catequistas, como missionários, sacerdotes, religiosos, já sabemos a atitude que nós somos obrigados a assumir para entrarmos dentro desta Trindade Santa. A ausência destas atitudes pode complicar a meditação da doutrina. A ausência destas atitudes pode dificultar transmitir o seu ensinamento aos outros. Mesmo assim, baseando-nos na tradição bíblica, podemos desfrutar antes de transmitir este mistério. Um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma família, uma comunhão, uma unidade. Quais são as atitudes que a Igreja nos pede assumirmos para entrarmos no mistério desta família trinitária? É preciso uma humildade tal para não ultrapassarmos, para não sermos soberbos. E, portanto, a graça divina que tempera a família nos ultrapassa e, portanto, estaríamos fora desta família. Humildade, reverência, só assim nos aproximamos da família e podemos conhecer a função de cada pessoa distinta e também a glorificação quando unidas num único Deus. As leituras que nos foram proclamadas, Êxodo 34, a primeira, depois o Evangelho de São João, e uma concretização de como a Trindade Santa costuma ser uma bênção ou uma oração cotidiana na vida de todos nós, dito por Paulo na segunda carta aos Coríntios. Pai, é mesmo aquele Deus, o Criador, aquele Deus que amou a humanidade, aquele Deus que pensou salvar a humanidade. O seu amor poderia ficar no hiperurânio, poderia ficar muito distante. Moisés, no relato que ouvimos na primeira leitura, talvez ter tentado perceber as primeiras intervenções de Deus na vida de cada um de nós. É o Criador, é o amor, e fez-se presente entre nós, carnalmente, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Desde quem nos se encarna, assume-nos e chama-nos que o assumamos. E assim, a Trindade celebrada no anúncio da palavra, evangelização, a Trindade vivida no sacramento de batismo, se faz presente para quem, com fé, diz sim a Deus e segue Jesus, e o Espírito Santo fica como um tempero, um elo de comunhão, um elo de unidade. É este Deus que nos amou, é este Deus que nos chamou, e, ouvida a palavra na evangelização, querendo perceber este amor de Deus, nós também fazemos esta procura, procurar Deus que se uniu a nós, na criação, e agora queremos também nós nos unir a Ele. Nos tornamos verdadeiros religiosos e religiosas. A Trindade do batismo, a Trindade da confirmação, continuam a revelar que
também somos chamados a fazer parte desta família. No diálogo entre Jesus e Nicodemos, no Evangelho de São João, capítulo 3, hoje, percebemos isso. Um grande homem, um grande sabedor, um grande intelectual, teve dificuldade para perceber a doutrina sobre o segundo nascimento. Deve nascer de novo. Como assim? Devo voltar no ventre materno de mãe e voltar a nascer? Grande homem, grande culto. Pois o segundo nascimento, afinal, é também trinitário. Ouça a Deus, aceita-lhe, segue o Filho dele e que marcamos como sinal. Nasça pela segunda vez na água e no Espírito Santo. Depois, um outro tema de diálogo de Jesus com Nicodemos é aquela espécie de avaliação. E esta avaliação nos apresentou duas consequências. Quem acredita e segue o Filho de Deus está salvo. Quem não acredita já está condenado. Talvez uma resposta pronta para quem quisesse pensar: mas se eu não fizer isso, será que já estou mal? Já estou fora da salvação? Já não tenho a graça? Será que estou fora da igreja? Pois a condenação consiste nisso: livremente ouvir, livremente aderir, livremente seguir. Estou salvo, estou na comunhão, sou membro da família tributária. Queridos catequistas, eu queria recordar, não tanto o ensino primário ou primeiro, recordar algumas notas que nos manuais e na vida cotidiana, na academia catequética, são nossas coisas, são nossa maneira de ser. A Santíssima Trindade e o processo da evangelização é o nosso trabalho como catequistas. Aqui em Angola, terra de missão, não por causa da classificação entre os órgãos de gestão da vida cristã católica desde a Santa Sé. Terra de missão, porque esta missão continua a ser, por natural, a comunidade que aderimos, chamada Igreja Católica. De qualquer das formas, este processo de evangelização que hoje o bispo diocesano ou os bispos diocesanos pedem aos catequistas que levarem avante como colaboradores principais, tem também fases em Angola. Senão é a fase da implantação da bandeira em 1480 ou 81, é a fase da implantação do Evangelho, a primeira fase da evangelização. Podemos pensar nos lugares da chegada do Evangelho e como se expandiu graças à disponibilidade de homens e mulheres encontrados. Segundo, a profissão de fé e espiritualidades. Se não é a espiritualidade dos jesuítas na primeira fase da evangelização, é a espiritualidade de capuchinos na segunda, ou espiritanos na terceira. E hoje, quais espiritualidades animam o processo de evangelização na vicararia, na diocese ou em Angola? Mais do que pensar em grupos que chegam e são chamados de missionários, hoje podemos dar conta de comunidades constituídas e com titulares que expressam uma espiritualidade a viver, a copiar e a dinamizar, a animar. São comunidades de base. Algumas dioceses têm muita força estas comunidades de base. Papa Bento XVI
muito antes de ser eleito Papa, escreveu uma folha que passou pelas nossas salas de aulas, pensando numa igreja de pequenas comunidades e não uma igreja Praça de São Pedro, Vaticano, Roma. Pequenas comunidades. Hoje talvez começam a crescer e temos centros pastorais ou centros paroquiais. Comunidades constituídas em número de devotos, em número de aderentes, em número de presenças significativas. Paróquias, arciprestados, vigararias, etc. Hoje, estas comunidades, afinal, nasceram da fé, fruto da dinamização de homens e mulheres. Nasceram da adesão, fruto de incentivo e chamada de homens e mulheres. Lá para o fim, com a ajuda do Papa Francisco, daremos conta que estes homens e mulheres, independentemente das suas idades, há irmãos e irmãs aqui que se calhar começaram esse exercício da catequese logo depois do Crisma. O Crisma recebido com 14 anos, o Crisma recebido com 16, 17 ou 18. É mesmo este irmão, esta irmã ou este irmão, que depois de ter sido confirmado e com a disponibilidade pronta para fazer o que lhe fizeram, passa a expressão, alinha-se neste grupo. E qual é este grupo? O grupo de homens e mulheres dão sustentabilidade às comunidades criadas, não só com o decreto do bispo, mas criadas por este catequista, aquela catequista, anima aquelas pessoas na comunidade. Depois começamos a dar conta de diversas devoções, diversidade de carismas, diversidade de missões. Quem é que cumpre essa missão? Quem é que é devoto e põe em prática a virtude daquela comunidade criada? Pois somos e são os evangelizados. Estes evangelizados entendem que a missão, a catequese, o apostolado, a evangelização são connaturais à Igreja Católica. Connaturais à Igreja Católica. É esta a missão que levamos à frente. É esta a missão que o Bispo, o Pároco, nos pediu. E, como disponíveis, quer dizer, numa prontidão tal, não há dúvida que sejamos nós os catequistas, no falar de um bispo, construtores do reino. Somos construtores do reino. Quer dizer, pedreiro. Usa cimento, usa bloco, tem os instrumentos para levantar o edifício. E é o edifício da fé. Olhe, se for um falso engenheiro, se for um arquiteto de ponta, se for um colaborador de pedreiro apanhado ali, sem a técnica própria, sem a cultura própria, sem o dinamismo próprio, pois aquele edifício, 3 dias depois, começam as fissuras. 6 meses depois, começa a cair do lado. 7 meses depois ou 7 anos depois, já não tem a aparência do engenheiro falso ou do arquiteto mentiroso. Somos nós os catequistas, construtores do reino. Como construtores do reino, nós precisamos de uma dinâmica e virtude próprias. A Igreja Católica pode falar de espiritualidade do catequista. O Papa Francisco, no ano de 2021, escreveu um documento com formato de modo próprio, os catequistas sabem destas expressões. O Papa olhou para homens e mulheres. Homens e mulheres que ele sabe o ofício deles, a função deles na igreja.
E para ele, o ofício deles não é de 2021 que ele escreveu a carta para todos nós. O ofício destes homens e mulheres é antigo. É aquele documento intitulado Antigo Ministério. Quer dizer, o nosso ministério como catequistas, a nossa profissão, mesmo sem salário, e mesmo com aquela diferenciação, nós em Luanda temos a imagem de um catequista que vem na igreja aos sábados ou aos domingos e fica 1h30 ou 2 horas. E este é o catequista de part-time. Temos nas outras comunidades diocesanas em Angola catequistas que são verdadeiros animadores de linhas ou de comunidades. Algumas vezes chamam de catequista local, catequista evangelista, catequista regional. Pois são estes homens e mulheres cheios de fé, querem transmitir a mesma fé. Mas o processo da transmissão não é uma celebração da Santa Missa, é mesmo um processo. Quer dizer, com instrução, com consciência reta, com aprovação ético-moral, e fica com as crianças, e fica com os adolescentes, e fica com os jovens, e fala-lhes disso, ensina-lhes isso, o nosso trabalho. Pois, queridos irmãos e queridas irmãs catequistas, agradeçamos a Deus pelo dom da fé. É a base de tudo. Se fomos chamados e o pároco bispo nos confiou esta missão, é missão perigosa, no bom sentido. Missão delicada. Penso que neste ano ainda continuamos a meditar a nota da CIAST, a nota pastoral da CIAST, a última do triênio, que fala da educação da fé das crianças. Pois é mais fácil eu falar para os catequistas do que ensinar crianças. É mais fácil responder aos pais do que orientar as crianças. E a nossa categoria acadêmico-catecumenal é mesmo ali. Vem no grupo, fica conosco, ouve, faz a experiência de vida, experiência litúrgica, experiência bíblica, etc. Quais poderiam ser as ferramentas a salvaguardar para que o ensino catequético não fique desligado da ética e da moral, para que o ensino catequético não fique desligado da cultura, para que o ensino catequético não fique desligado da sociedade? Quais ferramentas? Às vezes, os nossos catecúmenos e catequizandos têm mais processo formativo, moralmente falando, eticamente falando, sexualmente falando, familiarmente falando, naquele dia único da semana na catequese, do que a sua presença em casa dos pais. Em casa dos pais. E o que é que fazemos? Substituímos os pais? Não. Substituímos a escola pública, privada, compartilhada, não. Assumimos a nossa missão. E a nossa missão é dizer, primeiro, Deus existe. Segundo, criou-nos, enviou seu Filho, e o seu Filho é espelho, é sinal vivo. Terceiro, o Espírito Santo anima-nos, dá-nos força para que a disponibilidade pronta para dar a catequese seja confirmada na cultura cristã. Depois o bispo ou o padre vai dizer, tens isso? Sim. Isso o quê? Licenciatura? Não. Diploma? Não. O que tens para que o pároco, o bispo, te aceite e seja colaborador dele no anúncio do Evangelho? É cristão, reza, comunga, está no grupo, aprofunda-se, cultiva-se. As paróquias devem ter, isso não
vendo o Antônio aqui, é norma da Igreja Católica. As paróquias devem ter a biblioteca para os catequistas. Isso não é Luís Particular. A paróquia deve ter a biblioteca para os catequistas. Ora bem, o encontro do catequista e a catequista no grupo dos catequistas é já um momento de formação permanente. E na liturgia catequética é ponto da espiritualidade do catequista. O encontro de um e outro no grupo dos catequistas. Se é solto, podem ensinar outras coisas. Solto quer dizer, pronto, só tem tempo no sábado, aquela hora de catequese. Está um bocadinho solto. Sua espiritualidade pode estar assim a tremer um pouco. E uma pequena dificuldade em termos de transmissão do Evangelho, você fica, Maria vai com as outras. Então, vamos pedir ao Senhor que as notas da espiritualidade do catequista sejam mesmo nosso alimento. Quais são? A oração. O catequista ou a catequista que não reza tem chifres. Não como aqui, o catequista e a catequista que não reza tem chifres. E ao ir na catequese, atenção, chifres podem deixar a criança e vai embora, foge. Oração. Reza. Reza. Não só porque é catequista sempre preocupado. Reza porque você é cristão. Você é cristão. Segunda nota para a espiritualidade do catequista. Reza a missa. A Eucaristia. Não é complemento. Fundamental. Reza a Eucaristia. Não vem à missa porque o Marco escalou como leitor ao leitor. Não vem à missa porque coincidiu com o fim da catequese. Não vem à missa, é dia de convívio de catequistas e começa com a missa. Não. Esse é o dever. E como dever, é um dever santo, de piedade, santificação. Terceira, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Uma vez fui em casa de uma família. E então, depois da oração e conversa, Miriam, eu coloquei uma esferográfica de uso comum lá em casa, no meio da Bíblia. Depois de 3 dias, é uma esferográfica de categoria. Depois de 3 dias, a criança, muito espontânea, disse: mamãe, aquela esferográfica, nós estamos a ver. Depois disse: a mãe disse: olha, há 3 dias teve que assinar padre. E ele pediu-nos para assinar alguma coisa ali, que anda com muitos documentos ali, não sei quanto mais. Não terá posto no bolso. Pois ele falou: sou padre, aquela esferográfica muito usada aqui, e a criança está aqui um bocadinho atrapalhada, não terá ido no bolso do senhor padre? Olha, essa pergunta já estávamos na 3ª semana. Sim, 3ª semana. Depois eu digo. Depois ele disse: olha, tia, a esferográfica, deixei mesmo no meio da Bíblia e está aí na porta. Sim? Há quantas semanas a catequista não lia a Bíblia? Pois, então. Temos de ler a Bíblia. Porque na sessão da catequese que preparamos para transmitir aos catecúmenos ou aos catequizandos, existe no sumário todo um número chamado sinal revelador, depois da experiência humana. E esse sinal revelador é a palavra de Deus. Muito antes da
interpretação científica e intelectual que o catequista está a fazer. Ele era bíblico. Uma outra nota é Nossa Senhora, não menos importante. Nossa Senhora é mãe dos catequistas. Ensinou-nos como ser vestida. Ensinou-nos como dizer a alguém que não interessa a mim que fala, mas siga Jesus. Ensinou-nos como estarmos juntos, sobretudo quando se trata de fazer experiência e ensino. Queridos irmãos e queridas irmãs, minhas colegas e meus colegas na evangelização, mais uma vez vamos agradecer a Deus pelo dom que Ele nos concedeu, e é o dom de livremente reunir pessoas que, depois de uma instrução, atenção, o dom de reunir as pessoas desde a fase infantil até a adultez de empenhos em grupos e movimentos apostólicos, reunir as pessoas, dizer para eles o que é critério fundamental e assumir o estatuto de cristão. Isso não é de qualquer um ou de qualquer um. Dizer. E o que nós dizemos não são minhas histórias ou nossos problemas de casa. O que nós dizemos aos outros é a doutrina, é o ensino de Jesus, é a igreja, é a vida litúrgica, desde a aparência até a justificação litúrgica. Tarefa para casa. Tarefa para casa. É para concluir, depois de termos voltado a Nossa Senhora, para concluir eu convosco esta meditação no dia em que estamos a celebrar o nosso padroeiro, São Carlos Luanda. A tarefa para casa, o que significa? Avalie sempre o seu perfil de catequista. Independentemente do pároco lhe dar a turma, o coordenador da catequese lhe atribuir um grupo. Avalie sempre o perfil seu de catequista. Porque se as situações contrárias aos valores do Evangelho nas pessoas que ensinamos forem gritantes, situações contrárias, gritantes. Quais são as situações contrárias? Estou a usar uma linguagem muito diplomática. Delinquência, por exemplo. Delinquência. Imoralidades. Mentiras. E muitas outras. Cada um pode acrescentar. Sabemos todos, porque andamos nos grupos de catequese. Se estas situações gritarem mais, a culpa não é só do bispo, a culpa não é só do pároco, a culpa é de todos nós que nos apresentamos para ajudarmos, para orientarmos, para ensinarmos. Então, o Senhor nos perdoe por todas as vezes, com ou sem conhecimento do critério, desvirtuamos a aprendizagem do catecúmeno ou do catequizado, com ou sem critério de consciência. A palavra de Deus diz: quem desorientar aquele que está à procura de Deus, quem desorientar aquele que está à procura de Deus, esse tem mais gravidade na avaliação do crime. Quer dizer, chicote vai mais para ele do que para a criança desorientada. Segundo, vamos pedir a intercessão de São Carlos Luanda para que o número de batizados, o número de crismados, o número de grupos para a formação no curso de noivos, o número de orientações nos grupos e movimentos apostólicos, os números estatísticos
se aproximem à estabilidade da vida cristã. Assim seja.